Capítulo 69. A rebelião. O terrível estado de nossa nação clama por profunda humildade por parte do povo de Deus. A importantíssima pergunta que deveria agora ocupar a mente de cada um é: estou preparado para o dia do Senhor? Posso suportar a penosa prova que está diante de mim? Vi que Deus está purificando e provando o seu povo. Ele os refinará como ouro, até que a escória seja consumida e sua imagem neles refletida. Muitos não têm um espírito de renúncia própria e aquela disposição para suportar dificuldades e sofrer por causa da verdade, como Deus requer. Sua vontade não foi subjugada e eles não se consagraram plenamente ao Senhor, não buscando prazer maior do que fazer sua vontade. Pastores e povo têm falta de espiritualidade e da verdadeira piedade. Tudo que puder ser sacudido, sê-lo-á. O povo de Deus será levado às mais difíceis situações e todos precisam ser estabelecidos, arraigados e solidificados na verdade, ou seus pés certamente resvalarão. Quando Deus conforta e alimenta o espírito com sua inspiradora presença, ele pode suportar dificuldades, embora o caminho possa ser escuro e espinhoso. Pois a escuridão em breve passará e a verdadeira luz brilhará para sempre. Foram apontados os textos de Isaías capítulo 58, capítulo 59, versos 1 a 15 e Jeremias capítulo 14, versos 10 a 12, como uma descrição do presente estado de nossa nação. O povo deste país abandonou a Deus e se esqueceu dele. Escolheram outros deuses e seguiram seus caminhos corrompidos, até que o Senhor os deixou. Os habitantes da terra transgrediram a lei de Deus e violaram seu concerto eterno. Foi-me revelada a agitação causada entre nosso povo pelo artigo da Review intitulado A Nação. Alguns o entendiam de um modo, outros de maneira diversa. As claras colocações foram distorcidas e forçadas a declarar aquilo que o autor não pretendia. Ele comunicou a melhor luz que até então já comunicara. Era necessário que alguma coisa fosse dita. A atenção de muitos se voltou para os observadores do sábado, porque eles não manifestavam o maior interesse na guerra e não se alistaram como voluntários. Em alguns lugares, eles eram considerados como simpatizantes dos confederados. Veio o tempo em que nossos verdadeiros sentimentos com relação à escravatura e à confederação deviam ser conhecidos. Havia necessidade de agir com sabedoria para desfazer as suspeitas levantadas contra os guardadores do sábado. Devíamos agir com grande cautela. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, verso 18. Devemos atender a essa admoestação e não sacrificar nenhum princípio de nossa fé. Satanás e seu exército estão em guerra contra os observadores dos mandamentos e agirão para colocá-los em situações difíceis. Os crentes não deverão, por falta de discrição, envolver-se nelas. Foi-me revelado que alguns agiram de modo bastante indiscreto com relação ao artigo mencionado. Ele não estava, sob todos os pontos de vista, de acordo com suas opiniões, e em vez de calmamente pesarem um assunto e analisá-lo sob todos os seus ângulos, perturbaram-se, agitaram-se e alguns apanharam a caneta e tiraram conclusões apressadas que não suportariam um exame. Alguns foram incoerentes e irrazoáveis, fizeram o que Satanás sempre quis, isto é, agiram segundo os próprios sentimentos rebeldes. Em Iowa, eles levaram as coisas muito longe e se entremeteram com fanatismo. Tomaram falso zelo e fanatismo por consciência. Em vez de serem guiados pela razão e julgamentos sadios, permitiram que seus sentimentos assumissem o controle. Estavam prontos a se tornarem mártires por sua fé. Porventura, todo esse sentimentalismo os conduziu a Deus? A maior humildade diante dele? Levou-os a confiar em seu poder para livrá-los de situações difíceis nas quais poderiam ser colocados? Oh, não! Em vez de fazerem suas petições ao Deus do céu e confiando somente em seu poder, apelaram para a legislação e foram rejeitados. Revelaram sua fraqueza e expuseram sua falta de fé.
Tudo isso só serviu para pôr essa classe peculiar, os guardadores do sábado, sob observação especial e expô-los a situações difíceis por aqueles que não nutrem nenhuma simpatia por eles. Alguns têm sido prontos em descobrir faltas e contestar qualquer sugestão feita, mas poucos têm tido sabedoria nesse tempo difícil para pensar de modo isento de preconceito e imparcialmente dizer o que precisa ser feito. Vi que aqueles que têm se adiantado em falar tão decididamente sobre a recusa em obedecer a um recrutamento não sabem do que estão falando. Houvessem eles realmente sido convocados e, recusando-se a obedecer, fossem ameaçados com encarceramento, tortura ou morte, eles recuariam, descobrindo então não estarem preparados para tal emergência. Não suportariam a prova de sua fé. Aquilo que pensavam ser fé apenas se mostraria ser fanática presunção. Os que estariam melhor preparados para sacrificar a própria vida, se esta lhes fosse exigida, em vez de colocar-se numa posição em que não pudessem obedecer a Deus, teriam pouco a dizer. Não fariam qualquer alarde, mas se compenetrariam profundamente e meditariam muito, e suas ferventes orações subiriam ao céu rogando sabedoria para agir e graça para resistir. Aqueles que, no temor de Deus, sentem não poder conscienciosamente empenhar-se nessa guerra estarão muito calmos e, quando interrogados, declararão ao pesquisador somente o que for necessário e então deixarão claro que não nutrem qualquer simpatia pela confederação. Há poucos nas fileiras dos observadores do sábado que simpatizam com os escravistas. Quando aceitaram a verdade, não deixaram para trás de si todos os erros que deveriam. Esses necessitam um gole mais profundo da purificadora fonte da verdade. Alguns trouxeram consigo velhos preconceitos políticos, os quais não estão em harmonia com os princípios da verdade. Eles defendem que o escravo é propriedade do dono e não deveria ser tomado dele. Classificam esses escravos como gado e dizem que é ser injusto com o proprietário privá-lo de seus escravos, assim como tomar-lhe o gado. Foi-me mostrado que não importava quanto o proprietário havia pagado pela carne e a vida dos homens. Deus não lhe deu nenhum documento sobre esses humanos e ele não tem qualquer direito de tomá-los como sua propriedade. Cristo morreu por toda a família humana, sejam brancos ou negros. Deus fez o homem como agente moral livre, quer brancos, quer negros. A instituição da escravatura põe fim a tudo isso e permite exercer sobre seu semelhante um poder que Deus nunca lhe conferiu e que pertence somente ao Senhor. O senhor de escravos tem se atrevido a assumir a responsabilidade que pertence a Deus com respeito a seu escravo. Dessa maneira, será ele responsável por pecados, ignorância e vícios do escravo. Ele será chamado a dar contas pelo poder que exerce sobre o escravo. A raça negra é propriedade divina. O Criador tão somente é seu Senhor, e aqueles que se atrevem a acorrentar o corpo e o intelecto do escravo para mantê-lo em degradação como animais, sofrerão retribuição. A ira de Deus está contida, mas ela será despertada e derramada sem mistura de misericórdia. Alguns têm sido muito indiscretos ao manter suas convicções escravistas, convicções essas não procedentes do céu, mas de Satanás. Esses princípios inquietos falam e agem de modo a atrair reprovação sobre a causa de Deus. Transcreverei em seguida o teor de uma carta escrita ao irmão A, do condado de Oswego, Nova York. Foram-me reveladas algumas coisas a seu respeito. Vi que você se engana sobre si mesmo. O irmão deu ocasião aos inimigos de nossa fé para blasfemarem e censurarem os observadores do sábado. Por seu comportamento indiscreto, você cerrou os ouvidos de alguns que poderiam ouvir a verdade. Vi que deveríamos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus capítulo 10, verso 16. Mas você não manifesta nem a prudência da serpente, nem a inocência da pomba. Satanás é o líder máximo da rebelião. Deus está punindo o norte, porque eles têm por tanto tempo tolerado a existência do amaldiçoado pecado da escravidão, pois a vista do céu é um pecado da mais tétrica espécie. Deus não está com o sul
e ele os castigará terrivelmente no final. Satanás é o instigador de toda a rebelião. Eu vi que você, irmão A, permitiu que seus princípios políticos destruíssem sua capacidade de julgar seu amor pela verdade. Eles estão devorando a verdadeira piedade em seu coração. Você nunca olhou a escravidão sob a verdadeira luz, e suas concepções sobre esse assunto o impeliram para o lado da confederação, o qual foi incitada por Satanás e suas forças. Suas opiniões sobre a escravidão não podem harmonizar-se com as verdades sagradas e importantes para este tempo. Você tem de submeter seus pontos de vista ou abrir mão da verdade. Ambos não podem ser apreciados pelo mesmo coração, porque estão em guerra entre si. Satanás o tem incitado. Ele não lhe deu descanso até que você expressasse suas preferências ao lado dos poderes das trevas, fortalecendo assim as mãos dos ímpios a quem Deus amaldiçoou. Você hipotecou sua influência ao lado errado. Com esses cujo modo de vida é semear espinhos e plantar miséria para os outros. Eu vi empregar sua influência em favor de um grupo degradado, um grupo dos desprotegidos de Deus. E os anjos de Deus retiraram-se de você entristecidos. Vi que você estava totalmente enganado. Se tivesse seguido a luz que Deus lhe enviara, se tivesse atendido às instruções de seus irmãos, se tivesse escutado o seu conselho, teria sido resguardado e poupado de censura a preciosa causa. Mas, apesar de toda a luz enviada, você deu publicidade a seus sentimentos. A menos que você desfaça o que realizou, será dever do povo de Deus retirar publicamente sua simpatia e companheirismo do irmão para poupar impressão duvidosa com respeito a nós como um povo. Precisamos tornar conhecido que não aceitamos pessoas tais em nosso meio e que não compactuamos com eles na igreja. Você dissipou a santificadora influência da verdade, perdeu sua ligação com o exército celestial. O irmão se aliou ao primeiro grande rebelde, e a ira de Deus recai sobre você, pois sua sagrada causa sofre vergonha e a verdade é desacreditada perante os descrentes. Você ofendeu o povo de Deus e desprezou o conselho de seus embaixadores sobre a terra, os quais trabalham em parceria com ele e estão rogando da parte de Cristo que as pessoas se reconciliem com Deus. Foi-me mostrado que, como um povo, todo o cuidado que tomarmos é pouco com relação à influência que exercemos. Precisamos vigiar cada palavra. Quando, por palavras ou atos, nos colocamos em território inimigo, afastamos os santos anjos e estimulamos e atraímos multidões de anjos maus ao nosso redor. Você agiu assim, irmão A, e por sua conduta vulnerável e premeditada, fez com que os descrentes observassem os observadores do sábado com suspeita. Estas palavras me foram apresentadas como se referindo aos servos de Deus. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas capítulo 10, verso 16. Que Deus o ajude, meu iludido irmão, para que você possa conhecer-se como realmente é e reatar seus laços com a congregação. Nosso reino não é deste mundo. Estamos aguardando nosso Senhor voltar do céu à terra para submeter toda a autoridade e poder e estabelecer seu reino eterno. Os poderes terrenos serão abalados. Não podemos e não devemos esperar união entre as nações da terra. Nossa posição na imagem de Nabucodonosor é representada pelos dedos do pé, num estado dividido e feitos de um material fragmentário que não se une. A profecia nos mostra que o grande dia de Deus está às portas e se apressa grandemente. Vi que o nosso dever, em cada caso, é obedecer às leis de nossa pátria, a menos que se oponham às que Deus proferiu com voz audível do Monte Sinai, e depois, com o próprio dedo, gravou em pedra. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Hebreus capítulo 8, verso 10. Quem tem a lei de Deus escrita no coração, obedecerá mais a Deus do que aos homens, e preferirá desobedecer todos os homens a desviar-se um mínimo que seja dos mandamentos de Deus. O povo de Deus, ensinado pela inspiração da verdade e guiado por uma consciência pura a viver segundo toda a palavra de Deus, terá a sua lei
escrita no coração, como única autoridade que reconhece ou consente em obedecer. Supremas são a sabedoria e a autoridade da lei divina. Revelou-se-me que o povo de Deus, que é seu tesouro particular, não pode envolver-se nessa desconcertante guerra, pois ela se opõe a todos os princípios de sua fé. No exército, eles não podem obedecer às verdades e, ao mesmo tempo, atender às ordens de seus oficiais. Haveria uma contínua violação de consciência. Os homens mundanos são governados por princípios mundanos e não podem apreciar quaisquer outros. A política secular e a opinião pública encerram um princípio de ação que os governa e conduz à prática de uma forma de boas obras. Mas o povo de Deus não pode ser governado por esses motivos. As palavras e ordens divinas escritas na mente são espírito e vida. Há nelas um poder para submeter e motivar a obediência. Os 10 preceitos de Jeová são o fundamento de todas as leis justas e boas. Aqueles que amam os mandamentos de Deus conformar-se-ão com toda a boa lei da terra. Mas se as exigências dos governantes são tais que conflitem com as leis de Deus, a única questão a ser assentada é: obedeceremos a Deus ou ao homem? Em consequência da longa, contínua e progressiva rebelião contra a Constituição e leis supremas, um sombrio manto de trevas e morte cobre a terra. A terra geme sob a carga de culpa acumulada e, em todos os lugares, os agonizantes mortais são compelidos a experimentar a desgraça inclusa no salário da injustiça. Foi-me mostrado que os homens têm cumprido os propósitos de Satanás pela malícia e o engano, e uma terrível calamidade aconteceu recentemente. Pode-se verdadeiramente dizer: pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. Isaías capítulo 59, versos 14 e 15. Em alguns dos estados livres, o padrão de moralidade está declinando mais e mais. Homens com apetites depravados e vida corrupta têm agora a oportunidade de triunfar. Eles escolheram como seus governantes aqueles cujos princípios são baixos, que não reprimem o mal e os apetites corrompidos dos homens, mas os deixam ter pleno controle. Se os que escolhem tornar-se como os animais, bebendo veneno líquido, forem os únicos sofredores, se sozinhos colherem os frutos dos próprios atos, então o mal não será tão grande. Mas muitos mesmos devem passar por intenso sofrimento em consequência dos pecados de outros. Esposa e filhos, embora inocentes, devem esgotar a amarga taça até as escórias. Sem a graça de Deus, os homens amam praticar o mal. Eles andam na escuridão e não têm o poder do domínio próprio. Dão rédeas soltas às suas paixões e apetites, até perderem as mais finas sensibilidades e darem lugar às paixões animais. Tais homens necessitam sentir um poder controlador mais elevado, que os constranja a obedecer. Se os governantes não exercem o poder para aterrorizar o malfeitor, esse descerá ao nível dos animais. A terra está se tornando mais e mais corrompida. Muitos foram cegados e grandemente enganados na última eleição, e seu voto foi usado para dar autoridade a homens que toleram o mal, homens que testemunhariam impassíveis um dilúvio de infortúnios e miséria, e cujos princípios são corruptos, que são simpatizantes do Sul e preservariam a escravatura nos moldes em que está. Em posição de confiança nos exércitos do Norte estão homens que são rebeldes de coração, que não estimam a vida de um soldado mais do que a de um cão. Eles podem vê-los esfarrapados, mutilados e moribundos aos milhares, sem se impressionarem. Os oficiais do exército sulista estão constantemente recebendo informações com respeito aos planos do exército da União. Chegaram aos oficiais do Norte informações sobre os movimentos e a aproximação dos rebeldes, as quais foram desrespeitadas e desprezadas, porque o informante era negro. E por terem negligenciado preparar-se para o ataque, as forças da União foram surpreendidas e quase dizimadas, e o que é pior,
muitos dos pobres soldados foram aprisionados e sofreram torturas piores do que a morte. Se houvesse união no exército do norte, essa rebelião logo seria subvertida. Os rebeldes sabem que tem muitos simpatizantes em todo o exército nortista. As páginas da história estão se tornando mais e mais escuras. Homens leais que não têm qualquer simpatia pela rebelião, com a escravatura que a causa, foram enganados. Sua influência tem ajudado a colocar no poder homens a cujos princípios eles se opunham. Tudo está se preparando para o grande dia de Deus. O tempo durará um pouco mais até que os habitantes da terra tenham enchido a medida de sua iniquidade. E então a ira de Deus, que por tanto tempo tem estado dormitando, se despertará, e esta terra de luz beberá da taça de sua ira sem mistura. O devastador poder de Deus está sobre a terra para despedaçar e destruir. Os habitantes da terra estão destinados à espada, à fome e à pestilência. Muitos homens em posição de autoridade, generais e oficiais, agem em conformidade com as instruções dadas pelos espíritos. Espíritos de demônios, apresentando-se como guerreiros já falecidos e habilidosos generais, comunicam-se com os homens de autoridade, controlando muitas das suas ações. Um general recebe orientações desses espíritos para ordenar movimentos especiais e se envadece com a esperança de sucesso. Outro recebe orientações que diferem totalmente daquelas dadas ao primeiro. Algumas vezes os que seguem as orientações dadas obtêm uma vitória, porém conhecem derrotas com mais frequência. Os espíritos algumas vezes passam a esses dirigentes militares um relato antecipado dos eventos a ocorrer nas batalhas nas quais estão prestes a se envolver e daqueles que cairão no campo de combate. Ocasionalmente, acontece justamente como esses espíritos predisseram, e isso fortalece a confiança dos que creem nessas manifestações espiritistas. E novamente se descobre que não foram dadas informações corretas, mas os espíritos enganadores dão algum esclarecimento, o qual é aceito. O engano sobre a mente é tão grande que muitos não conseguem perceber os espíritos mentirosos que os estão conduzindo para a destruição certa. O grande general rebelde, Satanás, está familiarizado com as atuações desta guerra e orienta seus anjos para assumir a forma de generais mortos, imitar seus modos e exibir seus traços peculiares de caráter. E os líderes militares realmente acreditam que os espíritos de seus amigos e de guerreiros mortos, os pais da guerra revolucionária, os estão guiando. Se eles não estivessem sob o mais poderoso e fascinante engano, começariam a pensar que os guerreiros no céu não manifestam bom e bem-sucedido generalato, ou se esqueceram de suas afamadas habilidades terrenas. Em vez dos principais dirigentes desta guerra confiarem no Deus de Israel e levarem seus exércitos a confiar no único que pode livrá-los de seus inimigos, a maioria busca o príncipe dos demônios e nele confia. Disse o anjo: como pode Deus prosperar tais pessoas? Se elas o contemplassem e nele confiassem, e se tão somente se achegassem onde ele as pudesse ajudar, consoante sua própria glória, Deus prontamente faria isso. Vi que Deus não daria completamente o exército do norte nas mãos dos rebeldes, para ser totalmente destruído por seus inimigos. Foi-me chamada a atenção para o seguinte texto: eu disse que por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens, se eu não recear a ira do inimigo para que os seus adversários o não estranhem e para que não digam: a nossa mão está alta. O Senhor não fez tudo isso. Porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Tomara eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Deuteronômio capítulo 32, versos 26 a 30. Há generais no exército que são totalmente dedicados e buscam fazer tudo para deter essa terrível rebelião e guerra desnaturada. Mas a maioria dos oficiais e homens de comando acalentam seu propósito egoísta.
Cada um está procurando obter vitória para seu quartel, e muitos soldados, verdadeiros e sinceros, estão se tornando medrosos e desanimados. Nobremente desempenhariam sua parte quando em luta com o inimigo, mas o tratamento que têm recebido de seus próprios oficiais é desumano. Entre os soldados há homens sensíveis e independentes de espírito. Eles nunca foram acostumados a estar em contato com tão degradada classe de homens como a guerra reuniu, e ser tratados com tirania e abuso como se fossem animais. É-lhes muito difícil suportar tudo isso. Muitos oficiais têm paixões animalescas e, quando postos em autoridade, acham boa oportunidade de agir segundo sua natureza brutal. Tiranizam seus subordinados, assim como os senhores do sul oprimem os escravos. Essas coisas tornarão difícil o recrutamento para o exército. Em alguns casos, quando os generais estavam envolvidos nos mais terríveis conflitos, onde seus homens caíam como chuva, um reforço de contingente no tempo certo lhes teria dado a vitória. Mas outros generais não se preocuparam nada pelas vidas perdidas, e em lugar de ajudar aqueles que estavam empenhados em combate, embora seus interesses fossem comuns, retiveram a ajuda necessária, temendo que o general aliado recebesse a honra de ser bem-sucedido ao repelir o inimigo. Por causa da inveja e ciúmes, eles exultaram em ver o inimigo ganhar a vitória e pôr em fuga os homens da União. Os sulistas possuem um espírito infernal nessa rebelião, mas os homens do norte não são inocentes. Muitos deles são ciumentos e temem que outros obtenham honras e sejam exaltados acima deles. Oh, quantos milhares de vidas foram sacrificadas por conta disso! Os de outras nações que lutaram na guerra tinham um só interesse. Com um zelo desinteressado, eles atacaram para conquistar ou morrer. Os líderes revolucionários agiram de modo unido e com zelo. Assim ganharam sua independência. Mas os homens agora agem como demônios em vez de seres humanos. Satanás, através de seus anjos, comunicou-se com oficiais que eram homens frios e calculistas, quando agindo por si mesmos, e eles abriram mão do próprio discernimento e foram conduzidos por esses espíritos enganadores a lugares muito difíceis, onde foram repelidos com terrível morticínio. Agradou a satânica majestade ver morte e carnificina na terra. Ele gosta de ver os pobres soldados ceifados como grama. Vi que os rebeldes estiveram frequentemente em posições onde poderiam ter sido subjugados sem muito esforço, mas as comunicações dos espíritos orientavam os generais do norte e cegaram-lhes os olhos até que os rebeldes ficaram fora de seu alcance. Alguns generais prefeririam permitir que os rebeldes escapassem, sem atacá-los. Eles pensam mais na querida instituição da escravidão do que na prosperidade do país. Estas são algumas das razões do prolongamento da guerra. As informações enviadas por nossos generais a Washington com respeito ao movimento de nossos exércitos poderiam ser quase como telegrafar diretamente às forças rebeldes. Há simpatizantes rebeldes justamente entre as autoridades de união. Essa guerra é diferente de qualquer outra. A grande falta de unidade de ação e sentimento faz com que ela pareça sombria e desanimadora. Muitos dos soldados foram deixados em reclusão e caíram em um impressionante estado de degradação. Como pode Deus avançar com tal exército corrupto? Como pode ele, de acordo com sua honra, derrotar seus inimigos e conduzi-los à vitória? Há discórdia e disputa por honras, enquanto os pobres soldados estão morrendo aos milhares nos campos de batalha, por ferimentos, abandono e dificuldades. Esta guerra é o mais estranho e, ao mesmo tempo, o mais horrível e deprimente conflito. Outras nações estão olhando desgostosas tanto as atuações dos exércitos do norte como do sul. Elas observam os esforços determinados para prolongar a guerra, com imenso sacrifício de vidas e dinheiro, ao mesmo tempo em que nada é realmente ganho. Parece-lhes ser uma competição para ver quem mata mais homens. Elas estão indignadas. Vi que a rebelião tem estado a aumentar continuamente e que nunca foi mais determinada do que no momento presente. Muitos homens que professam ser da União e que ocupam posições importantes são desleais.
Seu único objetivo ao empenhar armas é conservar a união tal qual se encontra e a escravidão junto com ela. Manteriam o escravo sujeito à sua vida de mortificante servidão, se tivessem oportunidade. Tais pessoas têm forte grau de simpatia pelo Sou. O sangue tem sido derramado como água, e por nada. Em toda a cidade e aldeia há lamentações. Esposas lamentam por seus maridos, mães pelos filhos e irmãs por seus irmãos. Mas, apesar de todo esse sofrimento, tais pessoas não se voltam para Deus. Vi que o sul e o norte estavam sendo punidos. Foi-me referido com respeito ao sul. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que eu resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça a seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que seu poder se foi e não há fechado nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses? A rocha em quem confiavam? Deuteronômio capítulo 32, versículos 35 a 37.